Boa tarde a todos, sejamos todos bem-vindos ao nosso primeiro estudo do ano de 2021. Nós vamos continuar com o nosso Evangelho no capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Mas antes disso, vamos fazer a nossa singela prece, agradecendo ao Pai. Senhor Deus, de infinita bondade e misericórdia, Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso guia e mestre, e a todos os espíritos dirigentes da nossa Casa do Caminho, Dr. Erma, Irmã Sheila, Oswaldo Cruz, Dr. Bezerra de Menezes, e todos os demais espíritos que nos acompanham, que nos sustentam e nos guiam. Agradecemos pela oportunidade de estar aqui estudando mais uma vez, fazendo com que esse estudo penetre no nosso âmago do ser, para que saiamos daqui melhor do que aqui chegamos. Que assim seja, graças a Deus. E como eu disse antes, o nosso estudo de hoje, muitos os chamados e poucos os escolhidos, aí só pelo título a gente diz assim, mas como assim, a maioria dizem, que todos iremos para o céu. E nós, na nossa doutrina, sabemos que não é bem assim. Primeiro, céu e inferno somos nós que construímos. Cada um é responsável pelo seu inferno íntimo e pelo seu bem-estar íntimo também, dependendo tudo do que nós estivermos fazendo aqui e como estamos fazendo, como estamos agindo, com que sentimento estamos trabalhando, não para o Cristo, estamos trabalhando para nós e por nós. E se fizermos tudo direitinho, ou pelo menos um pouco, porque nós sabemos que a nossa tarefa aqui está dividida em várias etapas, porque Deus, nosso Pai, teve a compreensão, pelo amor que Ele sente por cada filho, de dividir a nossa tarefa em vários carnês, através da reencarnação, e podermos quitar um pouquinho da dívida a cada vez que aqui venhamos. E aqui no item 6, ele diz assim: aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos os demônios em teu nome? E não fizemos vários milagres em teu nome? Então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Da maneira que eles colocaram aqui, é uma cobrança já sobre Jesus. Eu não fiz tudo que o Senhor mandou, mas como foi feito isso? Com que sentimento foi feito esse trabalho para Jesus? Esse trabalho para Jesus, não, esse trabalho para nós mesmos, para os próprios profetas. Quantos estavam, digamos assim, perdidos, desorientados, e o Mestre Jesus chegou, abraçou a cada um, fez o convite para o trabalho, e lá estavam eles. Mas o principal desse trabalho é não esperar nada em troca. É aprender. Aprender com os exemplos do Senhor. E com esse aprendizado, nos modificarmos. E como que nós vamos nos modificar? Praticando as leis de amor, de caridade, de compreensão. E nós somos os privilegiados, porque nós somos aqui estudantes da doutrina espírita, onde a espiritualidade procura nos esclarecer
cada gesto, cada palavra que está no Evangelho de Jesus, sem nada esconder. Está claro para cada um de nós. E nós temos aí essa enciclopédia, né, que está em todas as casas espíritas, nas livrarias. Basta nós irmos lá, pegar o nosso Evangelho, o nosso livro dos Espíritos, nosso livro dos Médios, e mãos à obra. Aí eu ouvi um amigo falar, dizendo assim, que tem muitos médios que vai à casa espírita um dia na semana, fica lá uns 40 minutos, 1 hora, trabalhando, e já está achando que está tudo bom, que é o suficiente. E qual foi, nessa hora que esse nosso irmão esteve lá, quantos ele consolou? Quantos ele abrigou, aconchegou? E aí já acha que fez muito. Não, eu vou na casa espírita, uma vez na semana, eu atendo, mas com que intenção? Você está indo lá uma vez na semana com a intenção de angariar os pontinhos com Jesus, com Deus Pai? Não. O trabalho é árduo. O trabalho é árduo. Porque o nosso aprendizado depende do trabalho que estamos exercendo com o nosso próximo, com todos os filhos de Deus. Porque o próximo não é aquele da nossa família. O próximo é aquele que está próximo de nós, onde quer que nós estejamos. Num ônibus, atravessando uma rua, num supermercado, na fila, sem irritar o outro, sem fazer cobrança do outro. Essa é a nossa melhor escola. Nós, na Casa do Caminho, nós temos um paizão que está nos dando aula todos os dias. Por quê? Ele assumiu esse compromisso de nos ajudar a melhorarmos. Nós não estamos fazendo nada para o outro. Nós não estamos fazendo pelo outro, nós estamos fazendo para nós. Os primeiros beneficiados seremos nós. E aqui eu vou ler o 7º item, que ele diz assim: todo aquele que ouve as palavras que digo e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E quando a chuva caiu e os rios transbordaram e os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Da mesma maneira, esse é um exemplo para nós, que o nosso trabalho na doutrina espírita tem que ser verdadeiro, tem que ser de dentro para fora. E não acharmos que estamos fazendo caridade ao próximo. Não. Nós estamos, aos pouquinhos, quitando a nossa dívida. E sejamos muito gratos por isso. Porque nós temos uma casa que nos instrui, temos o Evangelho do Mestre Jesus que nos ensina. Só depende de nós aprendermos e colocar e beber esse Evangelho, para que depois ele possa sair de nós, em favor do outro. Mas os primeiros beneficiados serão nós mesmos. Seremos nós, na verdade, né? Porque quando nós tratamos o outro bem, nós estamos modificando os nossos sentimentos. Esses sentimentos ainda egoístas que nós carregamos, se achando, né, o último biscoito do pacote. E não é bem assim. A nossa caminhada é longa. E para que nós tenhamos uma vida
construída forte como uma rocha, nós temos que nos modificar muito, porque senão, tudo que fizermos aqui, como diz o Evangelho, irá se perder, como uma casa construída na areia. E nós viemos aqui tão esperançosos, né, e confiantes que viríamos e daria certo tudo que nós assinamos com o Pai. Não, eu vou ser benevolente, eu vou ser boa, eu vou cuidar desses espíritos que estarão sobre a minha tutela. E o que acontece? Às vezes, ou muitas vezes, chegamos aqui e não conseguimos carregar o nosso fardo. Então, esse aprendizado é muito importante. Esse aprendizado nos faz ter força, fé, não desistir do contrato assinado antes de reencarnarmos. Que possamos aprender muito, cada dia mais. Quantos dias nós vamos na casa? 3, 4. Os dirigentes vão na casa quase todos os dias da semana. E são agradecidos por toda essa semana de trabalho. Imagina nós que vamos, eu, nem posso falar dos outros, mas eu que vou 3 dias, 4 dias na casa. Os outros 3 eu não vou. Então, 3 dias eu vou trabalhar, estudar, para me melhorar. Para que eu chegue no plano espiritual diferente de como eu saí de lá. Que eu chegue mais compreensível, menos orgulhosa. E foi interessante que o Dr. Erma, na mensagem dele, ele frisou o orgulho, né? E o não julgamento. Ele foi enfático no não julgamento. Quando ele falou que quando nós vermos alguém sem máscara, ou sem limpar suas mãos, higienizar suas mãos com álcool gel, nós não julgarmos, porque cada um está no seu tempo de compreensão e de viver. Mas, na realidade, quando nós vemos o outro, não é isso que a gente faz? Que adianta eu estar aqui de máscara, com mão higienizada, se o outro não está fazendo a sua parte? Quer dizer que por causa dele, eu posso pegar, né, os meus filhos podem pegar, e com ele não vai acontecer nada, mas com a minha família vai. Nós estamos sendo incompreensíveis com o nosso próximo. E estamos julgando o nosso próximo. E estamos esquecendo que tudo está sobre a égide de Jesus. Que ninguém está desamparado, que ninguém está sozinho. Que estamos com o Senhor. Que Deus está cuidando de cada um de nós, com pandemia ou sem pandemia. O nosso Pai e o nosso irmão e médico Jesus está cuidando de cada um. Nós não falamos lá que o desencarne, que a morte, só chega para quem chegou o momento, a hora. E geralmente a morte traz assim, um monte de desculpas, né? Mas nós já paramos para pensar em quantas coincidências existem que as pessoas se livram daquela hora do desencarne, perdendo o voo, ou resolvendo não ir, perdendo o ônibus, e não vai naquele, vai no outro, e acontece alguma coisa, e a pessoa diz assim, foi um milagre.
Me deu assim, me deu aquilo na minha mente e eu não fui. Orgulho nosso de reconhecer. Foi Deus. Foi a mão de Deus que diz assim, ó, você, não está na hora ainda de você vir. Vou dar mais uma chance para você se melhorar. Não é porque eu mereço, não. É porque eu ainda não fiz o que deveria fazer. Não é mesmo? Aí Deus vai lá na sua infinita bondade e diz assim, vou te dar mais um tempo e vou ver o que você vai fazer com ele. Porque nós temos a mania de falar, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Mas nós temos tempo para assistir a novela, para assistir todos os seriados, né? E para ir à praia, final de semana. Nós sabemos que nem todos estão preparados. Mas o convite é chegado a todo momento. Então, nós podemos nos melhorar e fazermos as nossas escolhas. Eu posso escolher. Hoje é sábado, está muito quente, eu não vou para a Casa do Caminho hoje, não. Eu vou pegar meu neto, meu bisneto e vou à praia. Gente, eu era louca por praia. Graças a Deus, hoje, eu não sou mais fissurada por praia, porque eu não aguento mais sol em cima de mim. E como eu aprendi a não dar tanta importância à praia? Por causa do meu trabalho na casa espírita. Porque é lá que eu aprendo. Porque é lá que eu tenho a oportunidade de ser melhor, de me modificar e trabalhar todas essas dificuldades que nós carregamos. Nós até podemos dizer assim, mas eu não sou orgulhosa. Aí quando eu penso que não, estou lá colocando o meu orgulho para fora. Mas eu não sou egoísta. Mas eu passo pelo meu irmão, tenho dinheiro na bolsa, e eu vou lá e julgo o meu irmão, e vou dizer assim, não vou dar nada para ele não. Não vou dar dinheiro porque ele vai gastar com cachaça. Não vou dar o dinheiro porque ele vai comprar uma droga. Às vezes ele pede um prato de comida. E a gente não se mexe para ir lá pagar uma comidinha para esse nosso irmão. E esquecemos do que Jesus falou. Jesus disse, eu estava preso e vieste me visitar. Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deu o de beber. E aí quando Jesus faz isso, muita gente fala essas palavras, muita gente acha assim, não, mas eu não vesti Jesus. Mas eu não visitei Jesus. Só que quando Jesus fala assim, está falando dos filhos de Deus. Que quando nós fazemos alguma coisa de bom, de proveitoso para o outro, é para Jesus que estamos fazendo. É a oportunidade que Jesus está nos dando da nossa transformação. Transformação essa que é difícil, porque nós somos muito orgulhosos, muito egoístas, e nós teimamos em não aceitar. A oportunidade de nós mudarmos, nós temos toda hora, mas nós deixamos passar. E nós não temos ideia do que estamos perdendo. A oportunidade vem e a gente deixa ela embora, não é mesmo? Eu vou ler aqui mais um trechinho aqui do nosso evangelho, que é o item 8. Aquele, pois, que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será olhado no reino dos céus como o último, mas aquele que os cumprir e os ensinar será grande no reino dos céus. E aqui está o nosso exemplo. Porque geralmente, nós não fazemos o bem e impedimos o outro de fazer o bem, de fazer o certo, o correto.
Ou ensinamos o outro a ser egoísta, a ser orgulhoso, a ser desonesto. Gente, eu nem posso pensar em desonestidade. E todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fomos desonestos. Porque ser desonesto não é só ir lá, roubar, matar. Não, desonesto conosco mesmo. Tantas coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer mais. Nós temos grandes exemplos. Por exemplo, assim, eu já vi muitas pessoas tão felizes porque perdeu a carteira e às vezes não tinha nenhum dinheiro, mas ele fica desesperado porque seus documentos estavam todos lá e às vezes ele não tem um centavo e tem que tirar sua documentação toda de novo. E a primeira coisa que esse nosso irmão pensa, vão encontrar e vão jogar fora porque não tem dinheiro nenhum lá. E aí é a nossa oportunidade. Aí tem muitos que dizem assim, eu achei, não tem dinheiro nenhum. Não vou entregar não, porque provavelmente ele vai pensar que tinha dinheiro aqui e eu fiquei com dinheiro e todo eu vendo só a carteira. Aí a gente fica assim, né, se conjecturando. Mas pensamos bem quando isso acontecer conosco. Nós não gostaríamos que o outro devolvesse os nossos documentos? Aí, quando alguém encontra uma carteira recheada de dinheiro e que devolve, aí sai na mídia. Gente, nós não estamos fazendo nada. Quando encontramos alguma coisa que não é nossa, é do outro, é o nosso dever devolver. Fazermos para o outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Assim estaremos seguindo as leis de Deus, conforme Jesus fala. Seguir as leis do meu Pai que estás no céu. E é através dessa modificação que nós, digamos assim, podemos angariar um lugarzinho melhor. Ou então, um lugarzinho não tão difícil de conviver. Porque não é porque nós damos um pão, porque nós levantamos cedo, vamos lá dar o nosso café da manhã, e que já compramos o nosso pedacinho no céu, que já achamos que a gente vai desencarnar e já vai para um belo lugar, já vai, né, lá, ficar junto com André Luiz Sérgio no nosso lar. Não. Nós ainda temos muito que arregaçar as nossas mangas e trabalhar muito. Trabalhar muito para nós, não para o outro. Porque quando nós trabalhamos para o outro, ele recebe, mas nós recebemos mais do que ele. E é assim que vamos agradar a Deus e a Jesus. Aqui embaixo ele diz assim, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela aparência, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Isso quer dizer que nós podemos nos enganar, mas a Deus, as leis divinas, a Jesus, a espiritualidade, nós não vamos enganar. Nos fingindo de bonzinho, porque praticamos alguma coisa e que achamos que fizemos muito, de maneira alguma. Então, que estejamos na fila para aproveitar cada oportunidade que aparece e agarramos essas oportunidades para nos melhorarmos. E que tenhamos cuidado com o julgamento, porque nós estamos sempre julgando o outro. Por quê? Com meu filho? Se fosse com meu filho, não seria assim. Mas com o filho do outro, tudo pode. Né? Com meu filho, todos têm que ter compreensão. Mas com o filho dos outros, não, está agindo assim, sabe por quê?
porque o pai, a mãe passou muita mão na cabeça, nananana, e aí nós vamos julgar. Vamos julgar o nosso irmão, ao invés de ajudar. Vamos orar por aqueles pais, vamos orar por aqueles filhos que estão sob a tutela daqueles pais, porque aqueles pais estão sofrendo. Qual é o pai e a mãe que já não sofreu por um filho, por um neto, por alguém querido da família, por um amigo muito querido? Então façamos a nossa parte. Melhoremos-nos. Sejamos vigilantes com os nossos atos, com os nossos pensamentos. E peçamos sempre a Deus, a Jesus, para fortalecer a nossa fé. Para não jogar o espinho no olho do outro. Vamos olhar para dentro de nós. E que esse ano que se inicia, colocamos nossa... Desculpa o português. Coloquemos em nós toda a esperança. Pedimos a Deus e a Jesus que cuide de todos, não só de nós, mas de todos, porque somos todos irmãos. E que esse ano seja de paz, de luz, de compreensão, de muito estudo, de muito aprendizado e de muita melhoria no ser humano. Porque o planeta precisa de mais amor. Então, que comece por nós. Vamos ser mais tolerantes, amorosos, caridosos, menos julgadores, porque nós não somos ninguém para julgar o outro. Foi o que o Dr. Herman nos ensinou. E eu agradeço pelo estudo de hoje, pela oportunidade de estar aqui aprendendo. Eu acabei de beber esse Evangelho. E que ele possa se multiplicar dentro de mim e dentro de todos vocês. Graças a Deus. Deus Pai, Senhor Jesus, Dr. Herman, obrigada por tudo. Gratidão por tudo que vocês nos concederam durante esse ano. Que esse ano que se inicia hoje possa ser de amor, de compreensão, de gratidão e de boas ações. De muito dar sem receber nada em troca. Mestre Jesus, abençoai a todos e direcionai a todos nós no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus.